Obrigada, Felipe. Boa tarde para todo mundo, agora oficialmente. Vamos, então, hoje entrar nesse mundo aí que é esse texto do FINC, Presentificação e Imagem. Eu quero fazer uma... Vou apresentar aqui minha tela, igual da outra vez. Vocês me digam se está dando para ver. Tá dando, né? Acho que tá. Bom, se não tiver, alguém se manifestará mais cedo ou mais tarde. Então, eu quero fazer uma pequena introdução, só um pouco daquelas questões, né, que a gente discutiu um pouco na quarta-feira. Eu queria um pouco contextualizar, né, de onde que a gente está partindo aqui. E aí o contexto que eu quero apontar é um contexto que surgiu dentro do próprio desenvolvimento husserliano, da tecnologia. Ô, Ana, desculpa, eu não estou vendo a sua tela compartilhada aqui. Eu não sei o pessoal. Acho que parou de apresentar. Parou? Acho que precisa acionar de novo. Acontece, às vezes eu fecho, que ele ocultar, aí fecha tudo, né? Uma beleza. Agora vocês estão vendo. Agora tá aparecendo. Isso, aham. Beleza. Qualquer coisa vocês me falam. Dá no áudio, porque né, eu fico completamente cega e surda aqui. Então tá. O contexto então, que eu queria dar uma retomadinha, muito brevemente, é de uma pequena citação que aparece nas Ideias 1, de 1913. E aí eu agradeço ao Giovanni por ter me mostrado assim, né, muito pontualmente. E aí, gente, eu coloquei para vocês lá no Classroom esse artigo, né, em que ele aponta ele faz essa análise aí das ideias, dessa emergência, digamos assim, da metodologia genética, da fenomenologia, né, nas Ideias 1, 1913, logo depois, então, na sua formulação primeira, nos manuscritos de Bernal, que eu vou passar um pouco mais corrido com vocês hoje, só para a gente situar onde que a gente está partindo, porque o Husserl, né, como todo mundo deve saber ou imaginar, é muito difícil a gente falar assim, ele está dialogando com o Husserl. Então eu quero mostrar, ou eu quero pelo menos recortar qual Husserl especificamente, com qual Husserl, com qual momento da obra do Husserl e do pensamento do Husserl, o fim que está dialogando, justamente para a gente evitar aquelas coisas que comigo sempre aconteceu, né, assim, eu vou falar alguma coisa de fim, que aí vem alguém e diz, mas um manuscrito do Husserl, ele diz que não sei o quê. De fato, o Husserl diz um monte de coisa, né, assim, eu acho que ele disse praticamente tudo, naqueles milhões de manuscritos que ele conseguiu fazer, né, então, sei lá, provavelmente está lá, não sei, algumas profecias, inclusive, né, não sei, pandemia de 2020 deve estar lá escrito, porque, enfim, ele fez tanta coisa que é difícil você falar, mas o Husserl já tinha falado isso, é verdade. Só que tem aqueles problemas. Às vezes o Husserl coloca um problema, nem sempre ele fica satisfeito com aquilo, porque, né, a fenomenologia husserliana, ela tem essa característica de ser sempre essa atividade, ele está sempre ali na atividade, na tentativa de explicar né, os problemas que vão aparecendo na consciência, então ele tem essa coisa um pouco performativa. Então, de fato, né, assim, ele às vezes chega a algumas conclusões que depois ele volta um pouco atrás. E aí, nesse sentido, eu queria apresentar assim, uma porta de entrada para o FINC, pelo menos esse primeiro FINC, né, nesse recorte que eu fiz no encontro passado, seria dizer o seguinte, a gente pode quase que praticamente pensar o FINC, é uma brincadeira, tá, gente? Mas eu quero que a ideia fique. A fenomenologia meôntica do Fink seria uma espécie de spin-off, né, do Husserl, e o spin-off teria aparecido exatamente aí nos manuscritos de Bernal, né? Vocês entendem quando eu falo spin-off, né, nesse vocabulário de série, né, assim, por exemplo, tem a Breaking Bad, aí tem uma série que foi feita a partir de uma história específica que apareceu na Breaking Bad, né? Então é nesse sentido. Enfim, é meio banal isso, mas é só para dar essa ideia de que o fim que ele apareceu, esse contexto que ele está escrevendo, ele está formulando e debatendo com questões
muito específicas que apareceram ali nos manuscritos de Bernal, e evidentemente estava ali presente nas reflexões que o Russell estava fazendo na época, mas que muitas das quais o Russell depois, né, ele foi meio ambivalente, ele meio que deixou para trás, ele não ficou muito satisfeito com as soluções, ou ele deu outras soluções em outros manuscritos posteriores. Então, por toda essa dificuldade, um pouco de enxergar, né, ao que o Fink está respondendo, eu quero fazer uma brevíssima pontualização, né, contextualização. Então, aí aparece, né, porque eu mostrei para vocês no encontro passado, e agora eu não sei se eu tenho... eu tenho ele aqui, essa disposição preliminar das investigações de Russell sobre a fenomenologia do tempo, né, que o Fink, então, vai elaborar, mais ou menos na época que ele estava escrevendo a tese, né, 29, lembrando que ele escreve a tese durante esse ano, né, ele vai defender depois no final do ano e publicar em 30, então ele estava ali se debruçando sobre os manuscritos de Bernal, e aí, a um certo ponto, ele fala assim, voltar às ideias, né, ele coloca uma nota. Eu não sei, é difícil saber se isso foi uma indicação do próprio Russell, ou se é o Fink que estava dizendo ali, precisa voltar nas ideias 1, mas, de todo modo, o fato é que em ideias 1 a gente encontra essa passagem no parágrafo 81, tá? E essa página, gente, é da tradução do Márcio Suzuki, da editora que eu esqueci qual que é, mas depois, quem quiser, eu dou a referência completa. Então, lá nesse parágrafo, a gente encontra essa seguinte passagem: o absoluto transcendental, que alcançamos por meio das reduções, não é, na verdade, o termo último. Ele é algo que se constitui a si mesmo, em certo sentido profundo e inteiramente próprio, e que tem suas fontes originais num absoluto último e verdadeiro. E aí fica essa frase um pouco esquisita lá, né? E aí dá para ver que esse é de 1913, 1917, né, 18, é quando o Russell, então, vai escrever os manuscritos de Bernal. Então, e ali nos manuscritos de Bernal, eu queria mostrar aqui para vocês não tem tradução em português, né? Eu não sei se tem alguma tradução em alguma outra língua, gente, vocês me desculpem, eu deveria ter feito uma pesquisa, mas eu não fiz. Mas o que eu quero mostrar aqui, é que, né, tem alguns textos, essa edição não foi feita de acordo com a organização que o Fink tinha proposto, ela foi feita bem depois, recentemente, acho que é de 2003 ou 2006, se não me engano, essa edição. Ela foi feita pelo Dieter Lohmar, né, que é o responsável dos arquivos Russell em Köln. E acho que o Bernard. Bom, enfim, isso aí de qualquer forma é uma coisa fácil de descobrir, simplesmente abrindo o PDF, se alguém tiver interesse. O que eu queria mostrar aqui, então, é que nessa seção 4 vai aparecer aqui, né, uma temporalidade egológica, Ischlicher, e ilética, numa consideração genética. Né? Vai aparecer isso aqui. E aí, o que a gente vai... né, assim, enfim, eu não vou ficar me debruçando muito sobre isso, mas é só essa questão de que, né, ao invés de fazer aquela análise em que o eu era um polo vazio da correlação, praticamente, né? O eu, ele existe na medida em que ele intenciona um objeto, o eu da consciência, né? Consciência intencional, né? A gente pode falar dele na medida em que ele intenciona um objeto intencional. Ele aqui, o eu, então, ele vai aparecer como um sujeito ativo, ele vai aparecer como uma instância ativa, né? Como o eu que vai poder ter sua história, porque justamente a consideração genética, ela vai fazer esse percurso longitudinal, né? Da passagem do tempo. E é esse o horizonte de questões, então, que aparece durante todo os manuscritos de Bernal. E aí tem, o Russell, então, vai identificar esse problema ele vai tematizar o problema da autoconstituição da consciência absoluta, né? Se a minha consciência intencional constitui os objetos, né? Ela constitui os próprios objetos dos quais ela é consciente. O que então vai constituir essa consciência constituinte, né? Que é aquela pergunta que ficou lá nas ideias, né? Qual que é o termo último, né? O que é aquilo que
né, qual que é a fonte original do absoluto último e verdadeiro, então, né, que constitui a si mesmo e constitui também aquele né, dimensão transcendental que alcançamos por meio das reduções, né? Um pouco um pouco esse o horizonte dos problemas. E aí o Husserl vai tentar responder esse problema com a ideia do Urprozesses, né? Do Urprozess, desculpa, eu falando aqui no genitivo, né? Ou seja, esse processo originário, né? Ele vai ter um pouco essa iniciativa de dizer, então é uma consciência absoluta, né, que é necessariamente ao mesmo tempo tanto a consciência dos objetos temporais imanentes, você vai igual a consciência dessa constituição objetual ou objetiva dos objetos imanentes, e ao mesmo tempo é a constituição de si mesmo. E aí eu queria mostrar para vocês hoje, isso aqui eu deixei lá no Drive também, que é um trechinho bem pequeno dos textos, dos manuscritos de Bernal, uma tradução com 2 trechinhos só, que eu queria ler com vocês hoje, para a gente ver melhor. Está lá o texto número 14, ou seja, é um texto que está organizado depois já dessa proposição, então lá das análises genéticas, na página 277, 278, tá? Então, ele vai dizer lá no parágrafo 2, o eu idêntico, não ente objetual, ou seja, ele não é um ente, ele não é um objeto, e não temporal, né, ele também não é ele mesmo um tempo, né, porque ele é aquele que vai carregar o tempo, vai dizer o Husserl, né, ele vai ser aquele que vai constituir o tempo. Ele, então, vai ser um polo atuante, né, do fluxo de vivências. Né, e aqui vai ser o Stand, né, o estado primordial. Embaixo aqui, gente, no PDF, vocês vão encontrar o alemão, tá? Eu deixei para quem quiser, quem tiver interesse, tá aqui também. Quem quiser, inclusive, discutir a tradução, adoro fazer isso, fiquem à vontade. Né? Urstand. Eu estou chamando a atenção do Urstand simplesmente porque, né, Gegenstand, né, o objeto que vai ser Gegenstand, aquilo que está diante de mim, né? E aí o Urstand, então, seria esse lugar ou esse estado originário em que as coisas podem estar diante de alguma coisa, ou de mim, né? Isso que ele está pensando aqui. Vou voltar para a minha tradução, então. Aí é o Husserl dizendo, tentamos, assim, está dizendo dos textos anteriores, construir o reino universal do tempo imanente ou das ordens temporais imanentes que coincidem, né? E coincidir existe deckende, eles são coincidentes, eles se sobrepõe. Aparentemente, com isso, temos todo o subjetivo. E, de certa forma, ainda não o temos. Pois o que temos é justamente o que é ente, o que é temporal. E nem tudo que é subjetivo é temporal, é individual, no sentido daquilo que é individualizado por um único ponto no tempo. O que nós não temos no fluxo de vivências é, sobretudo, o ego, o centro idêntico, o polo ao qual todo conteúdo do fluxo de vivência está referido. O ego que é afetado por este ou por aquele conteúdo e que se comporta diante desse conteúdo de um modo ou de outro, moldando desta ou da... Então fica claro aqui aquelas 2 dimensões, né, da consciência. As 2 dimensões da intencionalidade, desculpa, né, em um certo sentido referido aos objetos, né, essa intencionalidade transversal, e no outro sentido, essa autorreferência, né, uma consciência de si do fluxo, né, dessa intencionalidade longitudinal. E aí ele vai chegar nessa formulação que é linda e que eu acho que o Finck deve ter... Eu, infelizmente, não pude ver, né, o texto em que o Finck trabalhou, mas ele deve ter grafado assim, de amarelo. Cheguei assim, para ficar bem. Ele diz o seguinte, mas o que devemos discutir aqui é se o ego, tomado como polo idêntico para todas as vivências e para tudo aquilo que está decretado de modo ôntico na própria intencionalidade das vivências, por exemplo, a natureza visada enquanto visado, ou seja, né, para discutir se esse ego é o polo de todas as sucessões temporais e isso necessariamente como polo supratemporal. Ou seja, se é o mesmo ego que a gente está falando aqui, né? Se esse ego que constitui para si o tempo,
que existe para a temporalidade das objetualidades individuais e singularidades da intencionalidade da esfera de vivências, mas o qual não é ele próprio temporal. Ele não é temporal, porque ele constitui a temporalidade. E nesse sentido, então, esse é o Husserl, ele tampouco é um ente, mas a contraparte de todo ente não é um objeto, Gegenstand, e aí vem, mas o estado originário de toda objetualidade. Né? Então, a contraparte do ente, ou aquilo que possibilitaria o ente, ele não vai ser o objeto, mas ele vai ser esse estado, esse modo originário de toda objetualidade. Estou chamando a atenção aqui, ele não é um ente, porque ele não é temporal, né? Para mostrar qual que é a fonte lá daquilo que o Fichte vai chamar meôntico, né? O que não é ôntico, o que não pode ser ôntico. Por que ele não pode ser ôntico? Porque é o que constitui o ôntico, ele é a origem, né, de tudo que é ôntico. E aí continua, o ego, na verdade, não deveria ser chamado de ego, não deveria ser chamado de nada, uma vez que assim ele já se tornaria objetual. Ele é o sem nome, aquilo que está além de todo apreensível, aquele que não jaz para além de todas as coisas, e que não paira, e que não é existente, mas ele é atuante, enquanto instância que apreende, que julga, etc. Né? Esse ponto aqui, isso é importante, né? Ele não está para além de todas as coisas, não é que ele está num outro lugar, né? Ele não está pairando, ele não está atrás de nada. Ele é não existente, ele não existe ainda. E aí, esse termo, por exemplo, se a gente for ler a sexta meditação cartesiana, o Fichte vai insistir muito também nessa coisa, ele vai chamar, escondendo um pouco, né, a sua, digamos assim, essa sua, esse seu projeto meôntico, ele vai sempre se referir ao Vorseiende, ao pré-ente, né? O pré-ente, o ainda não ente, tem vários tipos dessa formulação, que são, né, e se ele diz nas cartas, não é uma suposição minha, mas ele diz, né, essas são as terminologias que ele encontrou, digamos assim, para infiltrar na sexta meditação cartesiana, né, esse seu projeto meôntico, que não era exatamente... nesse sentido que eu falo que é um spin-off, né? Eu acho que o Husserl, ele deu os elementos para isso, e depois ele falou, eu não sei bem se eu gostei dessa solução, esse negócio me coloca um monte de problemas, né? Eu não sei como é que eu vou lidar agora com a intencionalidade, como é que eu vou pensar numa consciência, né? Algum fluxo pré-intencional, né? Enfim, se colocaria tantos problemas para o Husserl que eu acho que ele não ficou tão empolgado com essas descobertas dos manuscritos de Bernal contra o Fichte, né? Nesse sentido que eu estava brincando que era uma espécie de spin-off. E aí, isso aqui é uma carta... Eu sempre acabo me perdendo na ordem da apresentação. Mas eu queria mostrar só isso aqui é uma carta que o Husserl, escreve ao Landgrave e dizendo... eu estou aqui escrevendo os manuscritos, que ele se isola lá em Bernal, que é essa cidadezinha lá perto da Floresta Negra. Ele vai dizer, eu estou aqui enfrentando o imenso desafio de uma explicação final dos problemas mais profundos da constituição fenomenológica e da sua relação com o tempo. E aí, isso que eu li está aqui na apresentação, para vocês verem, para vocês terem a evidência de como que eu sou péssima nessa ordenação da apresentação, mas enfim, espero que tenha ficado claro. Que é esse exatamente o ponto, então, que o Fichte está partindo. Mas o Fichte também está partindo de um outro elemento que eu queria chamar a atenção aqui nos manuscritos, e aí que vai ficar claro desde porque aquela citação foi lá do texto 14, né? Ela já está mais para o final, já está mais para o meio, assim, das outras... dos outros textos. Mas a questão que eu queria chamar aqui é que existe, de fato, algumas novidades, né, nessa análise genética, evidentemente, mas, e aí, nesse texto, especificamente, ele está pensando, ele está justamente fazendo isso, né, ele vai chegar a essa conclusão, então, desse fluxo originário, desse processo originário, como uma apreensão intencional,
de um dado da sensação pré-intencional. E aí isso vai gerar, né, por sua vez, digamos, uma nova descoberta, que seria um pouco essa relação mais orgânica e mais, digamos assim, né, assim, mais copertencente entre aquilo que ele tinha chamado, então, né, nas análises estáticas de retenção e de proteção. No sentido de que elas vão meio que se sobrepor, né, no sentido de que ele vai deixar de pensar a impressão originária, né, que seria aquilo que depois vai ficar retido, né, na minha consciência como intencional, ou aquilo que eu posso antecipar, né, protensionalmente. Ele vai deixar de pensar esse ponto, né, da impressão como o núcleo originário da consideração da consciência de tempo como objeto intencional, mas ele vai pensar isso como uma espécie de ponto limite, né, um ponto limite que, né, no qual chega já um fluxo retencional e do qual já parte um fluxo protensional. Então, ele vai ser esse ponto e vai ser sempre atualizado no presente atual, né? E aí, essa ideia do presente atual, que é onde a Constituição se constitui, a consciência, desculpa, se constitui ao mesmo tempo que constitui o fluxo, digamos assim, dos objetos intencionais, né? Isso acontece no presente, assim, no ato, justamente porque ele não existe antes, mas ele seria a performance, ele é a atuação, né, ele é atuante nesse sentido, de que ele, né, ao atuar, ele já constitui a própria temporalidade, e a temporalidade dos objetos temporais intencionais, né, então vai passar por isso, né, por essa digamos assim, essa mistura, esse entrecruzamento de proteção e retenção e dessa fluidez, desse ponto limite. Ao invés de pensar o objeto né, como núcleo originário da consideração e da análise temporal, eu vou pensar, então, esse ponto limite, que é o agora. Né? Isso é importante para o fim. É o agora que vai ser o agora da consciência, né? Ao invés de ser... digamos assim, ou pelo menos ao invés dessa ênfase sobre a objetualidade do objeto, né, daquilo do objeto, ou sei lá, a gente pode pensar daquilo que fica retido na minha retenção e daquilo que eu antecipo na minha proteção, ou seja, parece uma janela aqui que o FIC abre. Né, o FIC vai abrir isso dizendo exatamente desse presente, esse agora da consciência. Eu quero que vocês fiquem com isso no bolso, porque quando a gente for ler, agora a gente vai começar a ler a introdução, isso vai ficar muito claro, né? Essa superação, digamos assim, de uma análise que é feita principalmente a partir de um fio condutor, de um objeto intencional, que ainda que o Husserl supere essa coisa evidente do eu, que é simplesmente um polo correlativo, né, do qual outro polo correlativo seria o objeto intencional, existe essa superação, mas ainda assim, as análises que o Husserl propõe, elas ficam muito presas nessa questão do objeto. E aí eu queria mostrar, é isso que eu queria mostrar aqui, ó, que você vai ter isso acontecendo de várias maneiras. Né? Por exemplo, no texto 8, no texto de número 8, ele está bem detalhado aqui, né? Vamos lá. A gente vai ver, então, né, as descrições das modalidades temporais, elas são feitas de uma perspectiva noemática, né? Vai ter sempre essa coisa. A consciência fluente de um objeto temporal, ele vai comparar com a consciência do fluxo, o fluxo e as formas de adumbração dos objetos temporais, né, a estrutura noemática e noética das objetualidades temporais. Né, do texto 9 ao 10 também vai ter sempre essa... Aí ele vai inclusive propor, né, sempre partindo aí que está, né, digamos assim, a consciência, a modalidade de consciência da qual ele parte é sempre perceptiva. Né? Então ele vai, percepções imanentes, e aí no modelo de apreensão, conteúdo de apreensão, essa coisa. É um pouco esse modelo de apreensão, conteúdo de apreensão que o Fink quer superar, né, essa coisa de, né, ato e conteúdo do ato. Evidentemente, né, vai ter sempre um Husserliano que vai dizer, mas o Husserl falou aí, ó, que tem uma análise aí que ultrapassa, digamos assim, esse modelo, né, apreensão, conteúdo da apreensão, de fato, é verdade, olha lá, né, o texto número 12 é exatamente isso, uma tentativa de pensar o processo originário sem o modelo da apreensão e do conteúdo de apreensão.
E aí, não por acaso, tá? É exatamente aqui que o Fink vai pegar, né? Aqueles textos que eu mostrei, aquele texto 14 que eu mostrei para vocês, ele vem nessa linha aqui, né? Ele nessa tentativa de superar um pouco esse modelo. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa sobre os manuscritos de Bernal. Acho que não. Acho que vai ficar por aqui. Quem tiver mais interesse, depois, né, a gente pode conversar sobre isso. O Giovanni é um grande especialista sobre isso, não para fazer propaganda, mas porque ele fez, de fato, o mestrado dele sobre essa leitura, né, do Fink, dos manuscritos de Bernal. Mentira, não foi da leitura do Fink, foi sobre os manuscritos de Bernal do Husserl em si mesmo. Então, eu volto aqui para nossa... Volto aqui, então, para a nossa presentificação imagem. Eu vou, então, pedir que vocês, né, peguem aí a introdução do Fink, que é o texto que a gente vai ler hoje. Eu não vou ler todas as passagens, tá, gente? Eu selecionei algumas passagens, e essas passagens eu vou querer discutir, vou discutir alguns pontos específicos, mas... né, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode mandar, porque eu não vou conseguir, né? Porque, assim, toda vez que eu releio esse texto, eu chego de novo à conclusão que a introdução é a parte mais importante, né? Essa introdução, ela é realmente, nossa, dá para fazer tese sobre essa introdução. Então, eu vou conseguir falar, né, até um certo limite, né? O que sobrar desse limite, vocês fiquem à vontade para perguntar, para escrever, etc. Então, o primeiro parágrafo, então, presentificação e imagem, a justa posição dos títulos, como ele está dizendo aqui na primeira frase. Então, a tarefa, então, dessa justa posição dos títulos é indicar um determinado problema. E aí, os heideggerianos de plantão vão começar a identificar já, como é que a gente fala assim, uma espécie de encontro inusitado de uma terminologia russeliana junto com uma terminologia heideggeriana. Né? É quase um Frankenstein também. O próprio Fink já é um Frankenstein, então... Aí ele vai dizer o seguinte, então, problemas, no entanto, não estão imediatamente presentes, né? Eles despontam, antes de tudo, a partir do evento do perguntar. A indicação de um problema, caso os problemas não sejam obviedades previamente dadas, deve permanecer necessariamente indeterminada, isto é, formal. O que ele está chamando disso? Ele está chamando isso de indicação formal. Né, indicação formal, desculpa, no sentido exatamente disso, que a gente tem uma noção clara e vaga, né, então, é uma noção que uma pré-compreensão, ela já está presente, mas que, então, o início do perguntar, ela é uma indicação formal, que deve, então, ser desdobrada pela própria atividade do perguntar. Então, então ele vai dizer, indicação formal do problema, presentificação e imagem, parece se referir à pergunta pela determinação apropriada de ambos os fenômenos temáticos, na medida em que mesmo sua interpretação comum, de alguma maneira, se move entre um misturar e um confundir de ambos. Esse ponto específico, eu vou pedir de novo para vocês deixarem guarda no bolso, que a gente vai ver exatamente isso no próximo encontro. A gente vai ver, digamos assim, as modificações que ele vai fazer na estrutura desses atos da consciência em relação àquilo que o Husserl tinha proposto. Porque o problema é que a conclusão que ele vai chegar é, né, uma presentificação e uma imagem, no contexto russeliano, elas são diferenciadas por aquela modificação de neutralidade da consciência perceptiva. E isso, quando a gente está falando de objetos formais, né, de objetos intencionais, isso fica difícil, né, de manter. Então, aí, o que ele tá insinuando aí, isso que se move entre o misturar e o confundir de ambos, é isso. Né? E aí, ele vai colocar diante disso, ele vai colocar então a tarefa da sua investigação. Ele vai dizer, a tarefa da nossa investigação se define por isso, como a elucidação de um equívoco. E aí tá, exatamente, ele está falando aqui dessa janelinha que o Husserl abriu lá nos manuscritos de Bernal e ele logo depois fechou, né? O Husserl fechou, mas o Fink foi lá e escancarou, né? Ou seja, qual que é o equívoco de que ele está falando aqui? É o equívoco das análises da consciência, das análises fenomenológicas, em geral, feitas, né, a partir
né, a partir dessa constituição intencional de um objeto intencional, né? É o que ele vai... Eu estou adiantando aqui para vocês, mas o que ele está falando é isso, né? A gente confunde e mistura esses dois fenômenos, esses dois atos da consciência, porque a gente está partindo de um equívoco, né? Só partindo de um equívoco é que essas duas coisas se misturam. É basicamente isso. Então ele vai dizer: o equívoco que queremos confrontar não é tão inofensivo como parece à primeira vista. Sua força não se manifesta apenas na interpretação cotidiana de presentificação da imagem, mas se impõe de modo ainda mais determinante sua interpretação teórica. Né? Isso tudo para dizer, e aí está em amarelinho aqui, trata-se, na verdade não está em amarelinho não, vou botar agora, trata-se então de um equívoco filosófico, e essa elucidação desse equívoco filosófico se torna, então, tema de uma análise fenomenológica. E assim que se prefigura, então, a forma específica do nosso questionar, né, do nosso questionar. Então, o que ele está colocando aí primeiro eu vou ter que fazer uma radicalização explícita de um modo do perguntar que foi objeto de um equívoco histórico, né, assim, qual que é esse modo de perguntar? O modo de perguntar por objetos intencionais. Então, ele vai radicalizar isso, para que, através disso, né, os fenômenos de presentificação à imagem possam ser, digamos assim, explicitados na diferença constitutiva que lhes pertence, e aí, então, né, a partir dessa análise que ele vai propor, então, tanto de presentificação quanto de imagem, o que a gente vai conseguir estabelecer? A gente vai conseguir estabelecer o fio condutor das análises fenomenológicas. Então, aqui tem uma diferença importante em relação ao Husserl, que é o que eu estou falando desde o início, né, que o fio condutor não é o objeto intencional, né, no sentido desse encontro pontual entre a consciência e o conteúdo dessa consciência. Não é isso que é o fio condutor para o Fink, mas também não é, como no caso do Heidegger, que é com quem ele está dialogando aqui, né, diretamente, também não é a pergunta pelo ser. Né, a gente também não está nesse registro, não é isso que a gente está propondo. Deixa eu pegar o meu texto físico aqui, que eu tenho mais controle de onde eu estou andando. Exatamente. Então, na página 26, e aí no segundo parágrafo da página 26, se vocês estiverem aí com a cópia, tá essa formulação. Então, ele vai dizer: como foi dito, a interpretação equívoca de presentificação à imagem, ou consciência de imagem, né? Claro, que a gente está sempre aqui no registro ainda dessa constituição, né? A consciência constitui o próprio objeto. Então, a gente não está falando de imagem no sentido, sei lá, do em si, elético da imagem, mas da consciência da imagem. É a oportunidade que motiva a nossa forma determinada de interrogar tais fenômenos. E aí ele tece aqui uma crítica básica ao Heidegger. Ele vai dizer: antes da elaboração dessa problemática, é necessário estabelecer um acordo preliminar a respeito do sentido da resolução de um equívoco filosófico. Né? Ou seja, o que significa resolver esse equívoco filosófico? O que significa esse enfrentamento de um equívoco filosófico? Aí ele vai responder: a clarificação não é a ocupação de uma sagacidade peculiar, como se tratasse de substituir expressões imprecisas por outras melhores e mais apropriadas. O equívoco não pode ser passado a limpo por meio de novos termos, pois, de modo algum, ele faz parte da esfera do puro e simplesmente. Um equívoco como este é um fato histórico e significa que a compreensão permaneceu emaranhada na estreiteza da expressabilidade possível e adequada, que assumiu a forma patente de um problema. E aí ele vai chegar: qual que é esse problema? Né? A solução parece simplesmente ser o retorno às próprias coisas. Esse é o problema que ele está dialogando aqui. Essa estreiteza da expressabilidade possível, que se tornou histórica, é o retorno às próprias coisas. A solução parece ser, então, simplesmente do retorno às próprias coisas.
né? Ao contrário, acreditamos que se deve poder antever o sentido da elucidação filosófica de um equívoco por meio de uma radicalização explícita do problema enquanto tal. Vou chegar nisso, coloca no bolso. A solução do trabalho fenomenológico, analítico, alienada ao ponto de se tornar um clichê, ele está falando do clichê que é o retorno às próprias coisas, tem somente o sentido de um aprofundamento e de uma imersão na problemática autêntica enquanto tal, e não se refere a indicações certificadoras e a evidências ingênuas. E aí o Sacrilli talvez fique um pouco decepcionado, mas que o Fick vai ser desses que vai dizer isso. Ele vai dizer essa frase seguinte, que a evidência não é, de modo algum, a última ratio da pesquisa fenomenológica. Né? Assim, a pesquisa fenomenológica ela não está em busca de evidências. Né? A fenomenologia não se propõe a ser esse fundamento último, apodítico, né, para o conhecimento e para todas as demais ciências. Esse não é um problema para a filosofia. E nesse ponto, claro, você já sabe, mas eu vou dizer assim mesmo, ele tá, digamos, ele passou para o lado, ele passou para o time do Heidegger, né? Aqui ele está no time do Heidegger. E aí tem uma nota de trabalho que ele diz, poxa, na redução lá, né, na redução fenomenológica do Husserl, quando ele reduz tudo aquilo que será o objeto das análises intencionais ao mero aparecer fenomênico daquele objeto, ele, justamente nessa ânsia cientificista, né, ele perdeu a filosofia ficou perdida aí, né, não tem mais filosofia. Então, o que ele está pontuando aqui é exatamente isso, a evidência não é a última ratio da pesquisa fenomenológica. E aí, então, ele vai dizer o que significa elucidar um equívoco filosófico, então, desse nosso ponto de vista. Ele vai dizer farejar a confusão e a obscuridade que residem nas próprias coisas. Ele já está aqui falando, é um clichê, é uma, como é que ele disse lá antes, é uma estreiteza, né, uma coisa estreita, um negócio que não está funcionando, né? E aí, então, esse último parágrafo, a última frase, do primeiro parágrafo, ele vai dizer, o retorno às próprias coisas não é uma mera destituição de princípios teóricos herdados, né, um encobrimento das perspectivas superficiais, como se uma intuição livre de preconceitos precisasse apenas se esforçar. Né? Eu não sei como é que o Husserl leu isso, ou se ele realmente leu isso. Mas isso, né, se a gente sobrepõe lá as meditações cartesianas, dá para ver que tem, né, um estranhamento aí, né? Ou seja, eu não vou fazer uma redução e vou alcançar um eu puro que é totalmente transparente, né? E como se essa transparência, essa suposta transparência de um eu puro, de uma dimensão transcendental, fosse simplesmente uma questão de se esforçar. E aí, né, a elucidação, então, desse equívoco filosófico nos conduz ao interior da problemática do próprio filosofar. Mas o que ele está dizendo aí é que ele vai precisar, de alguma forma, partir de análises como as que o Husserl fez, né, análise de atos da consciência, porque é justamente na hora que ele começar a fazer uma análise que ele vai conseguir fazer essa radicalização explícita do problema enquanto tal, que é o problema, né, que causou esse equívoco histórico, né, que ele se propõe, então, aqui, do alto dos 23 anos que ele tinha na época, resolver, ou pelo menos né, apontar um caminho. Então, ele vai dizer, então, o segundo parágrafo, então, começa o fato da pré-compreensão dos fenômenos temáticos. E aí, heideggerianos e heideggerianas começam a reconhecer aqui essa paráfrase que ele faz lá do segundo parágrafo de Ser e Tempo, né? Toda pergunta, enquanto elemento estrutural, encerra em si mesma uma visão provisória daquilo que deve ser colocado em questão. Todo perguntar é um manter aberto de um horizonte, tanto quanto de um panorama de possíveis respostas. E aí, bom, enfim, né, o problema da sindicação formal, né, isso está de alguma forma pressuposto
mas essa pressuposição ela é suficiente para que a questão seja colocada, mas não para que ela seja respondida, enfim. Né? Vou passar mais rápido aqui, porque você já deve estar careca de saber disso, né? E ele vai dizer que no final, onde está em verde, ele vai dizer assim, ó, uma coisa, contudo, é compreender o sentido objetual de uma pergunta. Uma outra é interpretar o horizonte anônimo no qual ela se move e trazê-lo, né, esse horizonte anônimo, à sua compreensão conceitual. Né, aí tem uma clara... Eu acho que aí tem uma questão muito clara que ele está colocando exatamente isso. Eu acho que ele está conseguindo sobrepor aí, né, uma espécie de horizonte de problemas do Husserl e do Heidegger, de um lado. Né? Então, uma coisa é compreender o sentido objetual de uma pergunta, o sentido, né, do objeto. Outra coisa, no entanto, é interpretar esse horizonte. Na verdade, é o contrário, desculpa, gente. Uma coisa, então, é compreender o sentido objetual, nesse sentido da compreensão, que ele vai dizer que é uma compreensão que não necessariamente é teórica, né, que ela é prática, a gente vai ver agora, e isso ele está já trazendo do Heidegger para junto dele. E a outra coisa, então, vai ser perguntar por esse horizonte anônimo, né, dessa consciência constituinte, dessa consciência absoluta, né, e perguntando por esse horizonte anônimo, trazê-lo à compreensão conceitual. E aí, a gente identifica, então, Husserl. Então, ele vai começar aqui, ó, na página 28. Eu estou passando meio rápido, gente. Se vocês quiserem que depois esclareça outras coisas, depois vocês fiquem à vontade. Mas porque, né, já são quase 3 horas e ainda a gente está no parágrafo 2. Então, ele vai dizer aqui, ó, na página 28, no alto, em primeiro lugar, nos deparamos com os fenômenos da presentificação e da consciência de imagem, e aí ele já vai começar, no interior da pré-doação do cotidiano humano, que nada mais é do que o estar aberto do humano a si mesmo, a familiaridade consigo mesmo, anterior a toda reflexão. E aí ele vai dizer, né, nessa orientação da vida cotidiana, ele não está, então, apenas em um mundo circundante, que é articulado e previamente delineado, né, mas ele também está confrontado sempre, necessariamente, com o conhecimento e uma compreensão de si mesmo. Né? Essa compreensão, então, tem essa compreensão desse mundo circundante, e aí vai aparecer esse léxico heideggeriano, Umwelt, né, esse mundo que me circunda, que está ao meu redor, que pertence à situação humana cotidiana, né? Então ele está baseado na anterioridade dos horizontes aperceptivos gerais em relação à experiência fática de um ente singular. Né, pré-doação do humano a si mesmo. Então, tem esse mundo circundante, ele tem essa anterioridade em relação à experiência fática. Né? Nesse sentido, a gente pode falar que existe essa anterioridade do mundo. Mas tem a pré-doação do humano a si mesmo, tem um caráter inteiramente diferente, que ele vai configurar, então, um tipo absolutamente específico de experiência. O que ele vai dizer aqui, então, é exatamente isso, né? O modo como eu me compreendo, eu vou passar um pouco rápido aqui nisso, porque além de não ser exatamente o foco do que eu quero dizer, o Giovanni pode fazer uma apresentação outro dia com o pessoal da Lab Feno, não sei se vocês conhecem, que é o pessoal mais da fenomenologia psicológica ou psicologia fenomenológica, e ele discute exatamente essas passagens. Vou disponibilizar depois o link do vídeo, também está lá no nosso canal do Núcleo de Fenomenologia. Eu vou passar um pouco mais rápido para isso, para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo. E vou pedir para vocês irem, então, na página 29, que é onde ele vai, então, problematizar o ato. Né? Primeiro, ele vai só acenar para essa problematização. Depois é que ele vai, né, na primeira sessão, quando ele for falar de presentificação imagem, que isso vai ficar mais claro o modo como ele vai fazer isso. Mas, entanto, ele coloca o problema. Ele vai dizer, não podemos apresentar a questão se essa interpretação da vivência como ato, no sentido de uma unidade de ação, de fato se apoia sobre intuições suficientemente originárias, né? Está de novo falando, aquele eu puro, né, que seria, teoricamente, inteiramente transparente a si mesmo, né, ele vai dizer, não, existe algo daí que é irredutível. O que vai ser irredutível, então, vai ser essa presença
constituinte de um mundo, né? Ou seja, falando com Heidegger, a consciência ela vai estar sempre já imersa em um mundo. E essa imersão em um mundo que é o dela, que é um mundo, né, específico, a gente pode pensar uma cultura específica, um lugar geográfico específico, é um momento histórico específico, e isso é irredutível. Isso, a redução, ela não pode simplesmente tirar isso, não pode como é que seria essa, anular a atuação constituinte disso, que é constitutivo. Né? Isso não vai poder acontecer. Então, nesse sentido, o ato, né, no sentido da constituição da unidade do objeto intencional, ele vai dizer que se isso realmente, né, se apoia sobre intuições suficientemente originárias, a gente vai deixar isso aqui de lado. Mas o que ele está dizendo não é originário, não é isso que é originário. Né? É basicamente isso que ele está falando. E aí, ele vai terminar esse parágrafo que eu marquei em amarelo, ele vai dizer: essa seria uma forma preliminar de apresentar o problema dos fundamentos existenciais do fenômeno de ato. E aí, nessa hora, ele, né, gentilmente nos indica que ele está discutindo com Heidegger, né, claramente. Até porque, né, o Heidegger, como o Heidegger foi o segundo avaliador dessa tese, né, eu acho que ele deve ter ficado especialmente inflado com isso. Então é isso. Eu vou passar, então, espera. Desculpa, eu vou passar, então, para o parágrafo 3. Tem algumas coisas aqui importantes? Tem. Desculpa, gente. Página 30, finalzinho do parágrafo 2, tá? Que é só essa questão da obstrução particular, né? Dessa coisa aqui, né? Essa transparência desse eu puro, ela não só não é possível, mas ela também existe uma obstrução particular dela, que é esse ser aí cotidiano, que é relutante. Existe uma resistência diante do seu esgarçamento analítico, ele vai dizer aqui no final, né? Só para dizer que ele também aí está discutindo com Heidegger, naturalmente, tem todo esse problema dessa recaída, né, na cotidianidade, não no cotidiano, nesse sentido, nessa dimensão em que a gente não consegue problematizar, ou não consegue perguntar originariamente pelas coisas, né, ou pela origem das coisas, ou pela... Né? E aí, o que é isso? Né? O que o Heidegger vai chamar de cotidianidade, enfim, esse fair-fale, lá, o que vai ser isso para o fim? Para o fim, que vai ser as obviedades. Ou seja, o mundo, quando ele se torna óbvio, e quando que ele se torna óbvio? Na minha atuação prática, porque o nosso primeiro contato com o mundo, né, ele vai dizer, não é com objetos, né, não é com um estojo, mas ele é sempre numa dimensão prática, em que essas coisas me servem, que eu ajo, que eu penso, que eu decido, em que eu pego o carro e vou, em que eu faço alguma coisa, né? Nessa dimensão da obviedade, que as coisas são óbvias, que as coisas não colocam um problema filosófico para mim, essa obviedade é aquilo que faz com que o problema essencial da filosofia seja esquecido. Já adiantando um pouco, qual que é o problema esquecido para o Heidegger? O ser, né? A gente sabe disso. Mas o fim que vai dizer, não, o problema que fica esquecido é o próprio mundo. É o mundo que se perde, né? É o mundo como problema, porque ele fica nessa dimensão da obviedade, da imediaticidade, e aí a gente não vê ele como problema, a gente pressupõe, né? Mas ele não está dado como problema. Quer dizer, ele está pressuposto, mas justamente ele não está colocado como problema. E aí, deixa eu tentar fazer um recorte aqui. Exato, isso que eu estou falando agora da pré-compreensão, a tarefa da pré-compreensão, né? Ele vai tratar aqui nesse parágrafo 3, ou seja, né, não é primariamente a nossa relação com essa pré-compreensão e a autocompreensão humana, ela não é um conhecimento teórico, né, mas é um saber imediato do humano a respeito de si mesmo e que precede toda e qualquer teorização possível. Né? A conceitualidades, né, surge apenas de um deparar-se consigo mesmo, imediato e reflexivo,
mas que também é aberto e vago, suficiente apenas para os propósitos da compreensibilidade interhumana e, em geral, conformada às exigências da vida cotidiana. E aí ele vai fazer toda uma discussão também, né, como que poderia, qual que seria a diferença específica entre psicologia e fenomenologia, quer dizer, ele vai, né, dizer em geral, né, das ciências que tratam do humano. Enfim, ele vai fazer isso que todo mundo um pouco faz nas teses, que é uma organização de onde que eu estou partindo, o que eu estou falando, quem que já falou, um pouco isso, né? Só que aí na página 33, ele vai no final da página 32 já começa. Aí, onde está o 9 aqui, esse 9 corresponde às páginas no original, tá, gente? Então, ele vai dizer, no entanto, o horizonte universal do mundo desmorona, esse horizonte universal evidente, óbvio, etc., ele desmorona quando a análise fenomenológica começa a engrenar. A tarefa, então, de uma compreensão fenomenológica, lembrando que era esse é o título do parágrafo 3, que é esse que a gente está lendo agora, né? Então, a resposta, né? Qual é a tarefa de uma compreensão fenomenológica? Aqui ele vai responder. Essa tarefa, ela exige, então, uma compreensão constitutiva dos fenômenos temáticos. O que significa? Dos fenômenos que nós vamos tematizar, nos fenômenos explicitamente tematizados. Como que a gente vai compreender a constituição deles? A gente vai partir, então, de presentificação à imagem, né? E isso exige uma análise que não se mova, fundamentalmente, no âmbito do mundo pré-doado. Né? Uma análise que seja, portanto, capaz de se perguntar, retrospectivamente, e aí vem uma coisa cabeluda, que é pelo caráter mundano, por detrás das vivências, e apreendê-las na pureza originária da vida transcendental. Ele colocou na mesma frase, na mesma resposta, né, a pureza originária da vida transcendental e o caráter mundano por detrás das vivências. Né? Isso vai... Né, isso aí é o índice, digamos assim, dessa alternativa que ele mesmo se propõe a ser entre Heidegger e Husserl. Eu vou ler um pouco mais para ter mais elementos para explicar essa passagem. Essa compreensão fenomenológica, então, né, que ela não vai ser dada no mundo pré-doado, né, não vai ser na pré-doação do mundo, nesse mundo, ela não vai acontecer nessa obviedade do mundo, né? Mas essa compreensão fenomenológica, ela vai se articular, então, né, em primeiro lugar, como analítica constitutiva das próprias vivências, que é o que ele está fazendo aqui nesse livro. Ele vai analisar a constituição de vivências intencionais como a presentificação e como a imagem. Mas, em segundo lugar, ela deve ser também uma elaboração do problema da constituição do caráter mundano do sujeito transcendental absoluto. A constituição de sua finitude, né, da sua humanidade. Ou, usando uma terminologia mais específica, na elaboração do problema da mundanização. Né, aqui é o primeiro grande problema dessa introdução, o que isso significa, né, o que é isso, essa elaboração, o problema de uma constituição, o caráter mundano da constituição do sujeito transcendental absoluto. Né? Como assim? O sujeito transcendental absoluto, então, ele é mundano? O que vai dizer? Né, ele se mundaniza no sujeito psicofísico humano. No sujeito psicofísico humano existe uma mundanização dessa estrutura pura e absoluta, da estrutura transcendental pura e absoluta, dessa estrutura constituinte, né? Na medida em que o ser humano ele constitui para si os seus objetos intencionais. Né? Então, só que, e aí o que constitui esse sujeito constituinte? O mundo, né? Assim, o caráter mundano, então, que está por detrás das vivências, né, que nesse sentido que origina as vivências, né, ele vai ser, então, o que ele vai chamar de mundanização da subjetividade transcendental. Só que, evidentemente, a subjetividade transcendental, ela não se mundaniza ou apenas no ser humano, né, ele vai
Isso vai ser uma coisa que ele vai discutir com mais detalhes na sexta meditação. Mas o mundo, ele vai ser... O mundo é o sair de si da subjetividade transcendental absoluta. Nesse momento, a gente vai se lembrar lá de Edith Stein, quando ela ficou brava, quando aquele padre beneditino lá foi dizer que as atualizações mais recentes da fenomenologia são de Eugen Finn. Ela falou, poxa, mas isso você está falando de Hegel, né? Olha o Hegel, olha o Heidegger aí, né? E aqui aparece um Hegel aqui, né? Quando mas a ideia é essa, quando a constituição do mundo, ou seja, tudo aquilo que os franceses ficaram lá dizendo, o problema que o Fink diz, né, o transcendental que o Fink está formulando, ele é o problema da constituição, da origem do mundo, né, de Frage nach dem Ursprung der Welt. O que é essa origem do mundo que o Fink estava lá dizendo que esse era o problema da filosofia, da fenomenologia transcendental, e não o problema, sei lá. Esse problema é exatamente a mundanização. A origem, desculpa, o problema da origem o que significa a origem do mundo? É a subjetividade transcendental, e aí, nesse sentido, ela vai além, digamos assim, dos seus limites humanos, e aí tem até um momento aqui da introdução que ele vai dizer, a gente não vai conseguir discutir aqui em que medida que a redução é desumanização, né? Entmenschung, ele vai dizer que a redução é um processo de desumanização, no sentido de que a redução vai ser, então, uma espécie de consciência de si, da subjetividade transcendental, de que ela é o mundo, só que ela é o mundo quando ela sai de si mesma, né? Quando ela se constitui, ou seja, quando ela se ontifica, porque aí que está, né? Essa subjetividade absoluta, ela vai ser meôntica, no sentido de que ela não é, antes de ela se constituir, e quando ela se constitui como mundo, ela coloca o mundo. E aí, e essa origem do mundo, então, ela é meôntica no sentido de que ela vem de um nada, de uma coisa que não é que está antes do ser, ou acima do ser, ou abaixo do ser, ela não é. Ele é meon, né? Ele não é. E aí, quando a subjetividade transcendental absoluta, e aí ele tá querendo chamar isso de absoluto, né? Mas ele está chamando ainda de subjetividade transcendental absoluta, ela se mundaniza, ela sai de si e se mundaniza. Então, esse problema que ele está acenando aqui. E aí isso vai ficar muito mais claro quando eu falei, então, sobre a redução fenomenológica. Eu acho que eu vou ter que passar por isso. Eu acho que eu já expliquei já um pouco isso, essa coisa da mundanização. A gente pode passar diretamente para o problema da redução fenomenológica, né? Porque, efetivamente, vocês já podem imaginar que essa, digamos, essa configuração da qual ele está partindo vai mudar muita coisa, né? Se a gente está partindo disso, ou seja, a tarefa da compreensão fenomenológica é elaborar esse problema da mundanização, onde que fica a redução fenomenológica nisso? Onde que ficam os termos, onde que ficam aí os procedimentos metodológicos da fenomenologia, né? E aí o Fick muito descaradamente, porque eu não sei um outro termo técnico melhor, mas descaradamente ele vai dizer, né, eu estou partindo aqui da compreensão da redução fenomenológica, fazendo referência aos capítulos 1, 2 e 3 das ideias de Husserl, né? Descarado, ele não está fazendo nada disso. Então, tanto ele não está fazendo nada disso, que a frase que vai vir na sequência vai ser a seguinte: enquanto reflexão fundamental que inaugura a subjetividade transcendental por meio da sua atuação, né? É isso, ela age, ou seja, ela sai de si e cria, a subjetividade sai de si e cria o mundo, nessa mundanização. Então ele vai dizer, a redução fenomenológica abre o campo das origens absolutas de todos os seres. Né? O Husserl deve ter lido e falado, eu não estava falando de sentido? A gente estava falando da origem, né? Assim, a Constituição é sempre Constituição de sentido. De que você está falando aqui? Eu não estava falando disso, não. Né? Aqui fica muito claro essa coisa, né? O Husserl deve ter passado batido lendo isso, né? Mas
que tá falando, né? As origens absolutas de todos os seres, porque ele não está falando de constituição, né? De sentido, ele está falando de constituição ontológica, ôntica, né? Então, são as origens absolutas de todos os seres, né? Isso torna, então, a atitude fenomenológica, então, essa reflexão fundamental que... agora eu perdi a frase. Bom, a reflexão fundamental que inaugura a subjetividade transcendental por meio da sua atuação, né, que é a redução, ela torna a atitude fenomenológica correlativamente possível. Né? E assim ela permite que o fenomenólogo se autoproduza através de uma decisão voluntária universal e de agora em diante assegurada. Né? Então aqui ele está tentando manter essa coisa do estou num lugar assegurado, né? Num lugar em que eu estou falando cientificamente. Ele vai dizer isso depois, né? Mais tarde ele vai falar disso. Mas essa questão da autoprodução do fenomenólogo, né? O que vai aparecer também é a produção de quem? Do espectador transcendental. Que é esse terceiro, né? Esse terceiro elemento que vai... O que ele vai fazer? Ele vai observar, sem participar, a relação de constituição que existe entre o eu mundano e o eu transcendental. Né? Então, exatamente isso, essa redução fenomenológica, o que ela vai fazer? Ela vai permitir, ela vai tornar exatamente a atitude fenomenológica correlativamente possível e assim permitir que o fenomenólogo se autoproduza, né? Através de uma decisão voluntária, enfim, tem toda a problemática aqui da liberdade, né? Da filosofia como como o fruto de uma ação de liberdade. Então, essa liberdade de se autoproduzir, ou seja, a liberdade de colocar as questões pela origem absoluta de todas as coisas. Né? E aí então, ele vai dizer, mas então, de fato, né, a redução fenomenológica se apresenta, em primeiro lugar, como uma mudança radical da assim chamada orientação natural. E aí, ele muito descaradamente também vai falar assim, essa orientação natural, né, essa expressão de Husserl tão frequentemente mal compreendida, de modo algum designa a orientação habitual, e aí vem, não designa né, orientação habitual ou cotidiana do humano em relação a ambiente ou ao mundo. Né, não é isso a orientação natural. 2, a orientação natural ela não se refere a uma determinada modalidade ontológica irrelevante da sua existência, ou aquilo que Martin Heidegger, em seu tempo, chama de a cotidianidade. E também, 3, né, a orientação natural não é a uma concepção de mundo, né, uma visão de mundo, né, Weltanschauung, né, uma imagem do mundo. E tampouco, 4, e aí, atenção, né, a orientação natural não é a construção do assim chamado conceito natural de mundo. Ou seja, explicando, né? Nesse sentido, ela não se refere, no fundo, a alguma coisa como uma orientação ou uma atitude diante da vida. Então, aqui está claro, está textual, ele está recusando o conceito de orientação ou de atitude natural do Husserl, né? Não é isso. A orientação natural não é construção do assim chamado conceito natural de mundo. Mas o que é, então, a orientação natural? Ele vai dizer, aí está em verde. A orientação natural se refere antes àquilo que subjaz a toda e qualquer orientação. É aquilo que sustenta toda e qualquer orientação. Aquilo que aquilo em que ou no qual elas se excluem ou se alternam, aquilo que as procede a todas enquanto sua condição de possibilidade. E aí fica aqui ressoando aquele Urstand. Lembra lá do manuscrito de Bernal? Né? O estado primordial. O estado primordial onde que estava aqui? O estado originário de toda objetualidade, né? Aquilo que possibilita que toda objetualidade seja. E nesse sentido, aquilo que possibilita que toda objetualidade seja, isso não é ele mesmo, né? Ele não pode ser ele mesmo. Mas então, o que ele vai dizer? A orientação natural, ela não obstante... desculpa.
deixa eu concluir, né? A orientação natural, então, ela subjaz a toda orientação no sentido de que é aquilo que exclui e alterna a possibilidade de qualquer orientação. Por exemplo, a orientação fenomenológica. O que significa? Isso significa que... Agora eu perdi onde que está a passagem. Ai, mas ele vai dizer, gente, eu vou adiantar aqui, porque senão eu vou perder a explicação, que ele vai dizer, a orientação natural é o resultado constitutivo de quem? Da consciência, né? Mas ele é o resultado constitutivo da consciência também, né? Mas ele é o resultado constitutivo daquela subjetividade transcendental que se mundanizou. Então, a orientação natural nada mais é do que esse resultado constitutivo, que é o mundo, né, no qual é possível qualquer orientação, né, no qual qualquer objeto pode se dar, né, o que será, ele vai dizer depois, nos manuscritos de trabalho, ele vai dizer, é a condição de possibilidade de toda doação, né? Então, a orientação natural é isso, ela faz referência a esse mundo, que é a condição de possibilidade de toda doação. Deixa eu ler aqui, então, para manter, digamos assim, as nuances do argumento do Fink, mas eu já dei o spoiler, né? Mas, enfim, sabendo o spoiler, então acho que vai ficar mais claro. Ele vai dizer, então, de nossa parte, e aí eu tô aqui antes desse rosinha, de nossa parte, afirmamos que a orientação natural é a orientação essencial, ou seja, a orientação concernente à natureza humana, que constitui o próprio ser do humano, enquanto ente na totalidade do mundo. Ou, como podemos adiantar, a orientação da subjetividade mundanizada. Né? Nesse momento, ele está meio que colocando as duas coisas como iguais. Ou seja, né, a totalidade, o próprio ser do mundo, do humano, desculpa, e a subjetividade mundanizada. Na sexta meditação cartesiana, assim como nos manuscritos de trabalho, vai ficar claro que são dois momentos diferentes, né, que ele não vai reduzir a subjetividade transcendental ao humano. Pelo contrário, né, o humano vai ter que se desumanizar, e aí vai voltar aquilo que ele estava falando, para conseguir que a subjetividade mundanizada, né, se torne consciente de si mesmo. Então, vou ler essa passagem só para ficar mais claro. Husserl, aqui, onde está o Husserl aqui em itálico? Husserl caracteriza inicialmente esse ser essencial do humano no mundo em função do modo que lhe é próprio de se relacionar com as coisas, isto é, no sentido mais amplo, com os objetos. E aí fica de novo aquela de que isso é uma coisa que ele vai criticar e que ele vai, né, tomar para si como um cavalo de batalha, né? Não assim, o nosso modo de se relacionar com o mundo, ele não pode ser reduzido pontualmente a uma relação com objetos. Né? Isso vai ficar claro. Ele vai dizer, o Husserl vai dizer isso, né? Essa vida de experiências, contudo, considerada em todas as suas múltiplas formas, como dar-se conta de, né, o agir, o teorizar, o desejar, o amar, o odiar e o se preocupar, é um viver imerso no mundo. Ou seja, isso que o Husserl falou, né, esse modo de se relacionar com as coisas e com objetos, o Husserl esqueceu, ou ele não quis ver, né, que isso sempre acontece de um modo já imerso no mundo. Né? Então, esse agir, teorizar, desejar, amar, odiar, ele vai repetir tudo isso. É um agir imerso, ele é um teorizar imerso, ele é um preocupar-se imerso, e assim por diante. O mundo é total e imediatamente pré-doado àquele que está continuamente presente para ele, né? Esteja ele acordado ou dormindo. O ser do mundo, e aí eu chamo a atenção de novo para o termo, né? O ser do mundo está a todo momento pressuposto, né? Mesmo na redução, mesmo depois da redução transcendental. Essa pressuposição, então ele vai fazer essa observação, não tem, no entanto, o caráter de uma posição, né? Setzung, explícita. Ou seja, ela não vai ter... ele está tentando aqui fazer
digamos assim, esse meio de campo aqui com o Husserl. Não, eu não estou falando aqui de uma pressuposição, até porque ele não está falando mesmo, né? Ele ainda está falando do mundo nesse registro da Constituição, a partir de uma subjetividade transcendental. Então, ele não está falando necessariamente de dado ilético aqui, né? Mas, então, essa pressuposição, ela não tem esse caráter de posição, de Setzung explícita, mas, e aí que vem, tem o caráter fundamental e contínuo, ainda que permanentemente esquecido, e aí eu chamo de novo a atenção aqui para o fato de que é isso que ele está falando, o mundo é que é esquecido. Ele tem um caráter, então, da experiência do mundo. Tá? Então, a pressuposição do mundo ele tem esse caráter de experiência do mundo. Essa pressuposição, então eu estou lendo esse azulzinho aqui, desculpa estar lendo, gente, mas é porque esse texto é tão denso, tão importante, que ele tem tanta coisa que, né, senão eu não conseguiria dizer tudo isso. Então, esse azulzinho está dizendo, essa pressuposição, então, da experiência do mundo constante e constantemente latente do ser do mundo, ao que o Husserl se refere como a tese geral da orientação natural, né, deixem-se de lá, deve ser suspensa na redução fenomenológica. Olha, então tem uma redução, né, que de fato cria uma diferença entre uma espécie de orientação natural e uma orientação fenomenológica. É o que ele vai dizer, então, a seguir. A orientação fenomenológica ou transcendental se realiza por meio de um consequente e radical colocar entre parênteses da tese geral. 2 pontos. Né? O que ele está chamando de tese geral? O mundo enquanto ente, ingenuamente intencionado enquanto ente, puro e simplesmente posto. Né? Esse mundo enquanto ente, ele vai se transformar, então, a partir da redução, em fenômeno do mundo. Ou seja, o seu ser agora se torna copertencente ao acervo fenomênico. Ele está incluindo o mundo, né? Aquilo que o Husserl fez de tirar, ele está fazendo o contrário, ele está colocando. Por isso eu gosto até de brincar que a redução fenomenológica do Fink, ele vai ser uma ampliação fenomenológica, não uma redução, no sentido que não é o objeto, mas vai ser uma vivência no mundo que é isso, né? Que é um mundo, é um fenômeno para a minha consciência. Então ele vai continuar. O colocar entre parênteses da tese geral significa, na verdade, algo diferente do colocar entre parênteses de uma ou de várias convicções determinadas, né? Por quê? O que vai significar essa colocação entre parênteses? Essa suspensão da tese geral, então ele vai continuar, nada mais é do que um movimento de retorno do esquecido. O mundo, de novo, né? O qual envolve a experiência humana de modo essencial. Né? A recondução dessa pressuposição e do mundo nela baseado, do mundo que está baseado, então, nessa pressuposição, a sua origem a partir da vida doadora de sentido da subjetividade transcendental. Ele vai dizer, então, no outro momento, que a redução, então, vai ser esse momento da autoconsciência da subjetividade transcendental, né? Nesse sentido de que a redução vai fazer essa recondução de um problema que está esquecido, né, um mundo que está ali esquecido, né, através da filosofia, da fenomenologia, da colocação do problema e da redução, essa subjetividade, esse mundo, então, ou essa subjetividade vai se reconhecer um no outro, né, esse reconhecimento meôntico de uma coisa que é estar fora de si. E aí, uma outra coisa importante que eu quero dizer aqui estou chegando no final, tá, gente? Porque tem uns trechos aqui que são absolutamente essenciais. Então, na página 37, ele vai dizer, então, a redução fenomenológica, né, no entanto, ela não se esgota nessa transformação do mundo. Nessa transformação do mundo, qual é? Né, nessa transformação de um mundo que estava aí, né, simplesmente pré-doado, no mundo, numa obviedade prática da minha atuação, ela foi transformada, então, em fenômeno, né, ela começou a fazer parte como é que ele fala? Do acervo fenomênico, né, o mundo, então, se torna copertencente ao acervo fenomênico. Essa é a primeira transformação da redução fenomenológica. Mas existe uma segunda transformação
dessa redução fenomenológica, que é a redução o efeito dessa redução sobre aquele que reduz, sobre o sujeito, sobre o eu fenomenologizante. Ele vai dizer assim, aquele que coloca entre parênteses, aquele que a cada vez filosofa, vê-se igualmente afetado pela própria colocação entre parênteses do mundo existente, na medida em que a percebe a si mesmo, e nessa percepção surge para si mesmo como um ente no mundo, ou seja, como humano. No sentido, a redução que nós fizemos lá, aquela primeira, as análises dos atos intencionais, eles nos levam, de fato, a uma espécie de estrutura subjetiva anônima, né? É uma estrutura subjetiva, né, mas que ela não está encarnada, né? A questão, o segundo passo que a redução fenomenológica faz é encarnar essa subjetividade transcendental em um humano. Então, essa percepção ela vai ser de um humano. O que isso significa? E aqui está aquela questão da desumanização. Eu já falei, então eu vou pular para a gente chegar no final. Mas o que isso significa? Significa que... Um minuto que tanta coisa que eu me perdi aqui um pouco. Significa tornar-se humano, encarnar-se enquanto humano. Encarnar-se é a constituição da consciência transcendental enquanto consciência de um sujeito psicofísico, que é, então, o sujeito de que está no mundo em uma situação muito específica, cultural, geográfica, histórica, né? Então, ela vai ser tornar-se humano, então, dessas estruturas transcendentais, é exatamente essa encarnação, né? Essa encarnação, então, vai ser o primeiro momento da redução egológica. Ele vai dizer que a gente está sempre numa redução egológica, nesse sentido de que ela vai encarnar, então o mundo vai nesse sentido da mundanização da subjetividade no humano, né? Essa modalidade da mundanização no humano. Então, o segundo momento, que é essa diferenciação, então, que ele vai fazer, principalmente na sexta e nesses outros manuscritos, ele vai dizer, existe um segundo momento em que isso que foi mundanizado na forma do humano, ele tem que se desmundanizar, né, que é a desumanização, que é quando o humano, então, através do humano, então, o mundo se compreende como sendo sair fora de si da subjetividade transcendental. Mega hegeliano isso, né? A minha leitura ela é um pouco mais hegeliana do que os finkianos e fenomenólogos em geral gostam de aceitar. Mas está aqui, né? Eu não estou inventando nada disso. Inclusive, ele vai chamar isso né? É como se fosse esse processo do reconhecimento, né? Do sair fora de si, que permite um estar fora, e esse estar fora que reconhece, então, aquilo que estava fora como sendo si mesmo. É um pouco esse o processo, né? E aí ele vai chamar isso de reconhecimento, de auto-reconhecimento, mas ele vai chamar isso de Selbstbesinnung, que é essa, eu nunca sei traduzir isso direito para o português, mas que é essa atribuição de um sentido para si mesmo, mas um sentido, não de qualquer sentido, né, mas do sentido, assim, dessa compreensão do que é aquilo que se coloca a pergunta pelo próprio ser. Então, a última coisa que eu vou querer falar, então, que eu vou chegar, então, no final do que eu queria dizer hoje, e também é o final dessa introdução, que é um soco no estômago, em vários sentidos, eu tenho consciência disso. Então, aqui na página... na página 34, que é a situação da redução. E aí que ele vai discutir um pouco essa diferença entre né, já que a redução é essa dupla transformação, o que significa orientação natural e o que significa orientação transcendental. Então, eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? A verdade é que ambas, ou seja, orientações natural e transcendental, estão essencialmente e indissoluvelmente ligadas, envolvem-se reciprocamente e se referem uma à outra. E aí,
o que ele está dizendo é que ele está anunciando, então, que a orientação natural agora, como o mundo tornado fenômeno, fazem parte da dimensão transcendental. Ele está incluindo a orientação natural nessa dimensão da subjetividade do transcendental em geral. Então, eu vou continuar lendo. A orientação natural, que segundo a nossa tese, é a orientação essencial do humano, é o agregado das autopercepções da subjetividade transcendental, igualmente copertencentes ao sentido da vida constituinte. Muito difícil, deixa no bolso, vai ficar mais claro a partir das próximas vezes. O importante aqui o sujeito transcendental, aquilo que eu estava explicando, se torna necessariamente finito sob a forma humana. Então, a subjetividade transcendental, essa modalidade de mundanização, que é esse tornar-se finito sob a forma humana. Ele vai dizer, esse tornar-se, essa constituição da finitude humana é esse tornar-se finito do sujeito transcendental. A orientação natural, enquanto ser do humano no mundo, segundo todas as suas modalidades, é o resultado constitutivo, né? O spoiler que eu tinha dado antes, né? A orientação natural, então, como orientação natural como... agora eu perdi o que eu estava falando. Desculpa, gente. Então, a orientação natural é o resultado constitutivo, e, enquanto tal, um elemento integral da própria vida transcendental. E aí eu vou só ler esse último pedacinho para a gente passar para a discussão, né? Por outro lado, a orientação transcendental é ela própria. Então, o que é a orientação transcendental? Já que a orientação natural já está fazendo parte da vida transcendental. O que diferencia? Ele vai dizer, a orientação transcendental é ela própria um acontecimento no mundo pré-doado e pertence à vida psíquica real de um humano que é filosófica. Dito de outro modo, a redução tem ela própria sua situação mundana na qual ela emerge e na qual ela, de certo modo, permanece. Essa é uma das passagens mais importantes desse texto. A situação mundana, né, da qual a redução emerge, ou seja, e aí também, né, a orientação transcendental emerge, ela permanece, de certo modo, nessa situação mundana. Essa situação mundana, que eu estou continuando a ler, é, portanto, um elemento estrutural inevitável da própria redução fenomenológica, que recebe desta forma, enquanto um esforço extremo, um sentido existencial. A interpretação, aí estou no verde, a interpretação existencial da redução fenomenológica como irrupção no absoluto, e igualmente seu sentido temporal como instante, e aí instante, aí eu vou chegar, né? Não tem nenhum espaço nesse breve expulso, ele não vai falar disso aqui, de fato ele não vai falar disso, ele vai falar disso nos manuscritos. Importante no entanto, o elemento mais decisivo dessa situação mundana consiste no fato de que a redução fenomenológica se institui, e só pode se instituir como a subsunção da orientação natural sobre a base da ingenuidade anteriormente estabelecida da vida natural, isto é, sobre a base de uma história. E aí, para concluir, então, esse último texto aqui, consideremos a situação da redução de um duplo ponto de vista. Em primeiro lugar, a facticidade daquele que executa a redução, o mundo, a orientação natural dele, fundada na situação mundana, caracteriza a subjetividade redutivamente aberta enquanto vida egóica transcendental própria àquele que opera a redução. Então, a redução, nesse caso, se torna a via ou o caminho a cada vez minha, né, a minha via, o meu caminho a cada vez em direção à origem absoluta. Então ele vai dizer, a redução ela deve ser recolocada, ela deve ser reperformada a cada vez, né, a cada situação de um sujeito fenomenológico que se coloca o problema da origem absoluta. Então, a cada vez, né, não existe universalidade, a gente não está falando de uma universalidade aqui. Isso não é universalizável, porque ele é sempre tributário e absolutamente dependente, constitutivamente dependente dessa situação da qual ele parte. Tá? Então, chegamos ao segundo caráter da redução transcendental, da situação da redução transcendental, que é o
caráter científico da interpretação do eu transcendental. Esse caráter científico diz respeito simplesmente ao fato de que essa autointerpretação do ego não tem um caráter objetivo, mas esses enunciados têm pretensão de validade para qualquer um, ou seja, é uma coisa simplesmente formal, né? Essa forma da redução, que é uma forma de colocar seu problema pela origem do mundo, ela pode ser sempre feita. A cientificidade dela, então, seria nessa universalidade da forma, mas jamais o conteúdo, porque essa recolocação necessária de toda vez da redução e né, de onde ela parte, ela é sempre nova, então ela deve ser sempre repensada. Isso tudo para chegar, então, no dizer, então, que quando ele for falar, então, no penúltimo parágrafo da introdução, que ele vai se colocar as questões pela especificidade da análise fenomenológica, ele vai dizer, então, toda análise é provisória, necessariamente, né, porque ela vai ter sempre que se reposicionar em termos dessa situação do mundo, de onde ela parte. Ela vai ser, então, sempre temporal, né, isso aí, evidentemente. Nesse caso, ele fala, como o Russell já tinha estabelecido, nesse ponto a gente está de acordo. E aí, ele vai dizer também, como o Russell, que toda análise fenomenológica tem a necessidade de um fio condutor. E aí, o fio condutor, esse que eu quero chamar a atenção, né, o fio condutor, então a gente vai chegar aqui ao terceiro elemento, o fio condutor, é a situação da redução, tá? A situação da redução, o fio condutor, vou lembrar rapidinho, o fio condutor do Russell era, então, os objetos, né, que a cada vez a minha consciência constitui no ato intencional constitutivo. Né, o fio condutor do Heidegger era já a pergunta pelo ser, né, o ser ele não pode ser abordado diretamente, mas então vou perguntar, né, pelo ser doente que somos nós, né, esse é o fio condutor. O fio condutor, que o Fink quer colocar aqui, é a situação da redução. Qual que é a situação da redução? É a orientação natural daquele sujeito específico individual que faz a redução. Tá? E aí ele vai falar justamente porque a analítica transcendental então, se vê diante da tarefa de esclarecer transcendentalmente o mundo já acabado, ou seja, o mundo como resultado constitutivo, né, e de torná-lo compreensível segundo as suas estruturas, que são tanto eidéticas, Husserl, quanto fáticas, Heidegger, é que ele deve questionar, então, as multiplicidades constituintes, retrocedendo a partir dos objetos e das unidades intencionais, enquanto resultados constitutivos. Ou seja, vai dizer, mesmo mesmo tendo como fio condutor a situação da redução, a gente vai partir da análise intencional de objetos ou de atos intencionais como a presentificação e a imagem. Né? Ele está dizendo, isso não deslegitima esse tipo de análise, pelo contrário, faz com que essa análise seja possível. E aí, então, vou deixar o abacaxi para a gente descascar, então, no próximo encontro, que a gente vai analisar, então, mais detidamente presentificação e imagem, ou, né, todas essas... O que toda essa implosão, praticamente, dos pressupostos metodológicos da fenomenologia russeliana implicam para a análise de atos da consciência como presentificação e imagem. Eu espero que, enfim, tenha ficado confuso, mas não tanto, não o suficiente para vocês, né, desistirem, mas só o suficiente para vocês ficarem mais curiosos ainda para a próxima sessão.